Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos, estou passando aqui para junto estudarmos a Bíblia Sagrada. Vamos ver o que a Bíblia tem para nós nesse dia de hoje. Eu separei o livro de Provérbios, o capítulo 8. Eu vou tentar trazer na íntegra a explanação do capítulo 8 de Provérbios, versículo por versículo. O capítulo 8 fala sobre o apelo da sabedoria. Todo o capítulo 8 está destinado à sabedoria. Está escrito assim: a sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto aos caminhos, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenha bom senso. Ouça, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para o que tem conhecimento. Prefiram a minha instrução do que a prata, e o meu conhecimento do que o ouro puro. Pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubins. Nada do que você possa desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governa os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e a quem me procura me encontrará. Comigo está riqueza e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existia fontes de água. Antes de ser estabelecidos os montes e de existires a colina, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com a qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem as suas ordens, quando marcou os limites dos seus alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer
e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouça a minha instrução e serão sábios. Não a despreze. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente as minhas portas, esperando junto às portas da minha casa. Pois todos aqueles que me encontram, encontrarão a vida, e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam, amam a morte. Muito bem, amados. Hoje, nós vemos aqui a palavra da sabedoria se manifestando, a sabedoria procurando nos levar ao caminho da vida, a sabedoria se mostrando como uma personalidade que tem sentimento, que fala, ela clama, ela procura demonstrar a sua voz, a sua inteligência. Todo esse capítulo 8 é dedicado à sabedoria. A sabedoria que é mostrada como a própria palavra de Deus. Portanto, aqui demonstra o verdadeiro evangelho que faz o seu chamado aos homens. No capítulo 7, eu mostrei a vocês que havia uma mulher numa forma de religião chamando o homem a cometer o pecado. Era a falsa doutrina. Aqui, no capítulo 8, nós vemos o verdadeiro evangelho que faz seu chamado aos homens. Este chamado é feito sobre o cume das colinas, junto ao caminho, das encruzilhadas, das veredas. Ela se coloca no lugar das portas da entrada da cidade, inclusive portas dentro. A sabedoria grita. Isto dá um ênfase à verdade de que o Espírito Santo está procurando em toda a superfície do planeta Terra, inclusive nas próprias encruzilhadas da vida. Muitas vezes nós chegamos a uma encruzilhada da nossa vida onde perdemos a oportunidade, muitas vezes, de compreender a própria palavra de Deus. Muitas pessoas chegam nas encruzilhadas da vida sem decidir qual o caminho a seguir. Algum fica estacionado, outro escolhe um caminho errado, mas precisamos prosseguir. A sabedoria diz: o homem, a voz eu clamo, eu levanto a vocês a minha voz, dirigindo para os filhos dos homens. Isso significa que tanto aos velhos como aos jovens igualmente. Ele diz: entendei, ó simples, a discrição, e vós, ó tolo, ó vós insensato, sede de coração entendido. Aqui nós vemos a insinuação de que os homens são simples porque eles não entendem a Bíblia, são insensatos porque eles não têm um coração que se volte ao próprio Deus, não dão atenção à palavra de Deus. A sabedoria continua dizendo: ouça, porque falarei coisas excelentes e abrirei os meus lábios para a retidão. Significa que se não, ela procura ser nitidamente, ela procura decifrar a própria palavra, trazer a nós o conhecimento bíblico. Então, isto é verdadeiro, é reto. A sabedoria diz assim: a minha boca falará a verdade. A única verdade revelada ao mundo é a palavra de Deus, o verbo de Deus,
o Verbo que se fez carne. A Bíblia é o manual de Deus. E somente ela tem o poder de nos dar o padrão da própria moralidade e justiça. Aí, a sabedoria no versículo 8 diz assim: a injustiça são todas as palavras da minha boca. Não há nela coisas perversas e nem distorcida. A única justiça que vem a cada um de nós, que devemos considerar, é a justiça de Deus. Aquele que reconhece a Deus, isso deve ser ensinado por meio da Bíblia. Não há outro manual que possa nos dar uma instrução acerca da justiça de Deus. Então, a sabedoria nos traz palavras retas que devem ser bem entendidas. São palavras justas. Aqueles que acham, que buscam conhecimento. A palavra de Deus está bem clara com respeito ao entendimento para aqueles que verdadeiramente desejam o conhecimento da palavra da Bíblia Sagrada, ter o conhecimento dos céus, ter o conhecimento da eternidade. O versículo 10 diz assim: receba o meu ensino e não a prata, e o conhecimento que é melhor do que o ouro mais puro, do ouro mais escolhido, porque a sabedoria é melhor do que o rubins e todas as coisas que se pode desejar, não pode comparar-se com ela. Meu irmão, minha irmã, quantos cristãos deixaram de meditar na palavra de Deus? Quantos cristãos não conhecem intimamente a Bíblia Sagrada? Não tem conhecimento dela. Não busca, muitas vezes, conhecer aquilo que Deus tem procurado nos transmitir por meio da sua palavra. As pessoas estão em busca de fortuna, em busca de riqueza, mas a própria sabedoria diz que ela é melhor do que a prata. Ela é muito melhor do que o ouro, e o valor da própria sabedoria, ela supera até mesmo os rubins. Aí a sabedoria, no versículo 12, diz assim: eu, a sabedoria, habito ao lado do discernimento, e acho o conhecimento dos... tenho todos os conhecimentos. A frase, aqui nós vemos que a sabedoria tem uma companheira que anda ao lado dela, que ela pode trazer para nós o discernimento. A sabedoria se mostra aqui como um espírito, na verdade, dois espíritos, que nos orienta, sendo a sabedoria e trazendo o discernimento. Refere-se às grandes interrogações da vida, trazendo a nós esse conhecimento acerca das grandes interrogações da vida que parece não ter resposta. Quantas vezes, amado, nós deparamos com coisas que não conseguimos compreender? Procuramos dissecar muitas vezes todo a palavra, mas fica-se um vazio muitas vezes que não há uma interpretação. Mas a sabedoria nos traz o discernimento, nos revela. Discernimento é trazer revelação. Quando essa sabedoria se manifesta, nos são dados essas interpretação e discernimento que vem através da Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, onde muitas vezes nós não compreendemos onde houve a origem do próprio homem, onde está o homem
agora após a sua própria morte? Para onde irá o homem no futuro? Qual será o nosso futuro na eternidade? Tudo isso é respondido na própria palavra de Deus. A sabedoria traz-nos esse discernimento. Ali a própria sabedoria passa a dizer no versículo 13: o temor do Senhor é aborrecer o mal, aborrecer a soberba, aborrecer a arrogância, aborrecer os maus caminhos e até a boca perversa. A sabedoria aborrece. O mau caminho é tudo que não é genuinamente bom para cada um de nós. Tudo aquilo que é ruim deve ser rejeitado por cada um de nós. E só podemos rejeitar aquilo que não é bom para a nossa vida quando nós temos o temor do Senhor. Quando temos temor, ou seja, amor em nosso coração. Aí o versículo 14 diz: o meu conselho é verdadeiro, né? O meu conselho é verdadeiro. Eu sou a inteligência, minha é a fortaleza. Nessa passagem, o Senhor está dizendo que na realidade Ele tem o próprio conselho. Sim, de fato, Ele é o conselheiro. É só Ele pode nos aconselhar. Ele diz que através deles reinam os reis, os príncipes, e é Ele que determina a própria justiça. Por mim domina os príncipes e todos os governantes que julgam a terra. Aqui nós vemos que o espírito do mundo declara que só aqueles que se de mente muitas vezes simplória, acredita e segue a Bíblia. O Espírito Santo aqui diz que, de outra maneira, diz que o próprio Deus é que governa. O próprio Deus é que nos dá a instrução. Aí a sabedoria diz assim: eu amo que me amam. E aqueles que me amam me acharão, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. O Senhor promete aqui que qualquer que procurar conhecer e entender a sua palavra, encontrará a sabedoria. É Deus que garante que se nós a procurarmos, se nós buscarmos a Ele, nós o acharemos. Então, se nós amamos a Deus, devemos buscar a Ele. E aí a sabedoria passa a prometer algo extraordinário. Ele diz: as riquezas e honra está comigo, bem como a sólida riqueza e a própria justiça. Então, aqui nós vemos que existe uma promessa de prosperarmos. As riquezas dadas pela palavra de Deus são duradouras. São riquezas que não escapam, como o ouro, a prata, que muitas vezes eu tenho procurado entender isso, porque eu vejo que por muito tempo eu fui ignorante acerca da prosperidade. Então, nesses meus últimos dias de vida, porque eu já estou com 63 anos, estou chegando já ao final da minha própria carreira, eu percebi que Deus promete riqueza, honra para aqueles que estão com Ele. Ele diz que o melhor é o meu fruto do que o ouro fino, e os meus benefícios melhores do que a prata escolhida. Outra vez, o Espírito Santo enfatiza o fato de que se nós pusermos a buscar a prata e o ouro antes da Bíblia, poderemos ir à falência. Mas se nós procurarmos o próprio conhecimento mediante a palavra de Deus, se nós fizermos uma seleção bem mediante a palavra de Deus, nós não teremos como nos equivocar na nossa jornada de fé. Iremos ter tudo aquilo que a palavra de Deus promete.
Ele diz: pelo caminho da justiça guiarei, e no meio do caminho do juízo. A Bíblia, e somente a Bíblia, fala do caminho da justiça. Não existe nenhum outro lugar onde você possa conhecer o caminho da justiça. E também nós demonstra que somente a Bíblia é o caminho do próprio juízo. Então, nós, olhando para a Bíblia, lá no livro de João 14:6, nós veremos que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho da própria justiça, o caminho da própria vida é Cristo. É para fazer os que me amam, diz ele, para fazer aos que me amam herdarem bens permanentes, e que eu encha os seus celeiros de tesouro. Está vendo? Aqui existe uma promessa de riqueza, de bens duradouros, de não faltar, inclusive, a dispensa, alimento. Quantos cristãos amados hoje estão prestes a mendigar o pão? Eu tenho conversado com alguns irmãos que me dizem assim: presbítero, tem como me ajudar? Tem como comprar um remédio para mim? Eu estou passando fome. Mas não era para ser dessa maneira. Se a própria sabedoria diz que tem riquezas duradouras, que pode nos fazer ser herdeiro de bens permanentes, e ele vai encher o nosso próprio celeiro de tesouros. Portanto, a declaração é para que todos os que caminham ao lado de Cristo tenham êxito. A honra e as riquezas duradouras vêm da própria justiça de Deus. A justiça e o juízo se encontram na casa do tesouro. E onde está a casa do tesouro? A Bíblia Sagrada. A sabedoria, ela é duradoura, ela é permanente. Ela existe desde o princípio. Ele diz: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde a antiguidade, mesmo antes das suas obras, diz ele. Isto fala do início da própria criação, em que tudo foi concluído pela própria palavra. A palavra, quando houve o início, a palavra, o verbo, Deus pronunciava as palavras, o Espírito Santo criava e ia trazendo a existência por meio da sabedoria. Eu fui formado, diz ele, desde a eternidade, mesmo antes do início da terra. Esta passagem ilustra a verdade de que a palavra de Deus não veio como um resultado simplesmente da criação, mas sim, de fato, a causa da sua própria criação. A causa da própria criação foi mediante a própria palavra, o verbo. O verbo era próprio Deus. Desde o início da criação, Cristo estava ao lado de Deus criando todas as coisas. Antes que houvesse o próprio abismo, eu fui gerada antes das fontes das muitas águas existirem. Antes que o monte fosse assentado, antes das colinas, eu fui gerada, diz. O Senhor, com sua palavra, ele criou todas as coisas, amados. A palavra de Deus era eterna, permanece de eternidade a eternidade. A palavra de Deus é o verbo que era Deus, que é Deus, que veio na forma humana e agora voltou novamente a ter a sua própria santidade, que é Cristo. Não havia ainda sido feita a terra, diz, nem as campinas, nem os princípios do pó do mundo. O princípio do pó se refere às primeiras partículas da matéria, o átomo primitivo. Aquilo que diz é a poeira, que o ser humano muitas vezes diz que foi através de uma explosão cósmica que houve o início do pó, que toda a criação veio através disso. E a palavra de Deus diz que antes que houvesse
antes que fosse criado, nem o princípio do pó havia no mundo, mas a palavra de Deus já era eterna nos céus, existia para sempre. Quando Deus formava os céus, ali estava eu, diz a sabedoria. Quando riscou em círculo sobre a face do abismo, lá estava eu. Aqui nós vemos Cristo, o qual é a própria palavra, é a própria sabedoria. Estava com o Pai, na presença da criação, no fato que criou todas as coisas. Jó explica isso no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo... o livro de João explica isso no capítulo 1, do versículo 1 até 31, que fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e foi demonstrando toda aquilo que a palavra de Deus mostra, o Verbo se manifestando ao mundo, o Verbo se tornando o próprio Cristo. Quando eu estabelecia as nuvens acima, quando firmava as fontes do abismo, aqui nós vemos já Cristo criando. Ele diz que ele estabeleceu as nuvens acima, quando firmava as fontes do abismo, quando fixava o mar e os seus estatutos, as águas, que não ultrapasse os seus mandamentos, quando estabelecia os fundamentos da terra. Tudo foi feito pela palavra de Deus, amados. Tudo foi feito através de Cristo. Cristo participou de toda a criação. Como ele estava, quando ele estava pondo tudo em ordem, foi a sua delícia, todos os dias, alegrando-me diante dele em todo o tempo, me regozijando em sua terra habitada, enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Isto fala de Cristo, o qual é a própria sabedoria, o qual é a palavra e a qual estava com Deus. Quer dizer que ele é o próprio, a palavra, o verbo encarnado, é o convite para procurar a sabedoria. Aí nós vemos no versículo 32, dizendo assim: agora, pois, filho, me ouça, pois bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Então agora Jesus dizendo para nós que nós temos que ouvir e guardar seus caminhos. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O homem tem a alternativa de escolher o caminho. A palavra de Deus diz que existe o caminho da vida e da morte. Bênção e derrota existe na estrada da vida. A palavra de Deus diz que Deus coloca diante do homem a água e o fogo. Nós devemos escolher a qual devemos estender a nossa mão, a morte e a vida. Aquilo que nós escolhemos teremos, bênção ou maldição. O homem tem a alternativa de seus próprios caminhos, os quais na realidade são os caminhos, muitas vezes, que precisamos escolher: ou seguimos o caminho de Deus, que é Cristo, ou seguimos a Satanás, que leva à morte. O caminho de Deus é o caminho que nos leva para os céus, o caminho estreito, apertado. Deus está aguardando em sua morada eterna aqueles que escolherem o caminho da vida, que são resguardados em sua palavra. Aí diz no versículo 33, atente para a instrução e sede sábio, e não a desprezei. Os sábios aceitam esta instrução, os tolos recusam. É tolice dizer que não há Deus, é tolice rejeitar a Cristo como sendo o Salvador. Aí o versículo 34 diz assim: bem-aventurado é o homem que me ouve, velando as minhas portas cada dia, aguardando as soleiras da minha entrada. A sabedoria, ela não vira as costas a ninguém, mas o seu convite foi lançado, o seu desafio foi lançado. Agora cabe a cada um de nós. Deus nos deu o livre-arbítrio, amado.
Cabe a nós escolhermos ou seguirmos a estrada, o caminho apertado que leva aos céus, entramos pela porta estreita, ou seguimos pelo caminho largo que leva à morte, à eterna separação de Deus. Dentro deste mundo espiritual existe Cristo e existe Satanás. Cristo aguarda na entrada da porta estreita e Satanás aguarda na entrada da porta larga. Onde você quer entrar? Você quer entrar como sendo vitorioso ou como sendo um derrotado? Porque quem me achar, achará a vida, diz ele, e terá alcançado o favor do Senhor. Então nós vemos que algumas pessoas nem vai encontrar a sabedoria, não vai achar a sabedoria. Porque quem achar a sabedoria vai encontrar a vida e terá alcançado o favor do Senhor. Qualquer vida prometida por qualquer outras coisas que não seja o que encontramos na Bíblia é uma mentira, amados. Qualquer caminho que diz que, quando as pessoas dizem que todo caminho leva a Deus, é uma mentira. Não existe uma religião perfeita. Jesus não fundou nenhuma religião. Ele é o caminho. Ele é o Senhor. Ele é a sabedoria. Jesus não mandou nos fundar uma religião. Está certo que nós temos que ser a igreja de Cristo, congregar como igreja. Mas nunca defenda um título de uma igreja, uma placa de igreja. Seja defensor de Cristo. Proclame a verdade, pronuncie a verdade. Porque aquele que não usa a palavra de Deus, que não prega a palavra de Deus, aquilo que não fala da verdade mediante a palavra de Deus, está vivendo em mentira. Mas o que peca contra mim, defrauda a sua própria alma. Todo o que me aborrece, amam a morte, diz a sabedoria. Se nós viemos nos perder, é porque nós deixamos de buscar na fonte da vida, na fonte inesgotável que é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem instrução para a vida eterna, que precisamos obedecer. Se nós desobedecermos a Bíblia, é ignorar a sua instrução, então nós pecamos contra a nossa própria alma. Nós estamos caminhando com passo largo para a morte eterna. Graça e paz para todos. Que Deus vos abençoe. Amém.